Falar do dólar agora, ministro. O que está acontecendo com o dólar? Onde vamos parar? O que que explica? Tem alguma coisa que explique o dólar a essa altura? Olha, tem sim, não é? O que explica isso é a percepção definitiva por parte do mercado financeiro que o Brasil tem uma situação fiscal insustentável, né? Além disso, também caiu a ficha, eu acho, na percepção de que este governo não fará nenhuma reforma importante que permita reverter esse quadro de forte instabilidade que a gente está vendo aqui, não é? Porque até recentemente, muita gente no mercado, o arcabouço fiscal vai funcionar, daqui a pouco vai ter uma medida aqui, começaram a acreditar que o Haddad tinha um plano de ajuste fiscal robusto, né? Quando o Haddad divulgou aquele traque, não era uma bomba, tá certo? E caiu a ficha, né? A situação é insustentável. E aí, os analistas do mercado financeiro, os economistas, de modo geral, podem começar a se perguntar o que é preciso fazer. Eu acho que tem três medidas que reverteriam rapidamente esse quadro. A primeira é propor uma reforma constitucional, eliminando a vinculação do salário mínimo à Previdência. O Brasil deve ser o único país do mundo em que aposentados e pensionistas têm ganho real de rendimentos. O normal é esses grupos serem protegidos contra a inflação, mas não ter aumento real de salário. Aumento real de salário se justifica para os trabalhadores, nós, vocês que estamos trabalhando, não é? Então, e os que têm salário, né? Então, daí o salário mínimo sendo reajustado pela inflação e mais um ganho real inteiramente justificado, tá certo? Em segundo lugar, a segunda proposta de reforma constitucional, eliminando a vinculação de impostos a gastos com saúde. Em terceiro lugar, uma coisa semelhante para a educação. Qual é a probabilidade disso acontecer? A meu ver, zero. Né? É zero, em primeiro lugar, porque o PT é um partido muito complicado que evoluiu pouco ou nada desde sua fundação. Por exemplo, o que houve na Europa com os partidos de esquerda que migraram para abraçar duas ideias fundamentais, que é da democracia e da economia de mercado sujeita à regulação em certos casos, esse pensamento não penetrou ainda no PT. O PT ainda acredita que o que impulsiona o crescimento é o gasto público, é dar pôr dinheiro na mão dos pobres para eles consumirem. Isso até é bom, desde que a oferta aumente. A oferta aumente. Como ela não aumenta, um aumento de gasto público e um aumento do consumo das classes menos favorecidas via benefícios e por aí afora, isso gera um desequilíbrio macroeconômico, porque a oferta não acompanha a demanda. Isso gera inflação, de um lado, ou aumento de importações, reduzindo, né, a fortaleza do balanço de pagamentos do país. O PT não abraça essa ideia, mas, pelo contrário, o presidente Lula tem declarado que tudo está certo, o que está errado é o Banco Central. Ora, qualquer sujeito minimamente informado sobre como funciona o mercado financeiro sabe que o presidente Lula está dizendo uma tolice, né? É uma ignorância impressionante. Né? Por outro lado, declarações de líder do PT são também no ramo, no caminho da teoria conspiratória. Olha, o dólar está subindo porque existe chantagem do mercado financeiro, porque a Faria Lima quer a destruição do governo, a Faria Lima é contra o governo, por isso que eles estão conspirando. Isso é inacreditável que essas pessoas do partido não entendam isso, não entendam uma coisa elementar no sistema financeiro. O melhor para o sistema financeiro é juro baixo, não é juro alto. Porque juro alto aumenta o risco de inadimplência, aumenta o risco das empresas quebrarem, os bancos correm o risco de perderem dinheiro e mercado financeiro não está aí para jogar de tal forma quanto o governo para perder dinheiro. Certo? O mercado financeiro teme a instabilidade, Ministro, porque a instabilidade é contra o ambiente de negócio, é contra a prosperidade das empresas, dos bancos, do sistema financeiro e do país. Então, se você tem um governo que não entende minimamente essa situação, aí isso é um fator adicional que implica aumento das incertezas e
o dólar, ou seja, e nós podemos estar entrando, se me permite concluir, em 2 minutos eu concluo, nós podemos estar entrando numa situação de dominância fiscal, isto é, aquela situação em que o lado fiscal é que predomina nas expectativas e as medidas adotadas geram um efeito oposto ao do esperado. Por exemplo, quando o Banco Central aumenta juros, a expectativa é o dólar cai, os juros futuros diminuem. Não, está ocorrendo o oposto, né? Ou seja, o ajuste fiscal proposto pelo governo, ainda que fraco em sua dimensão, não gera efeito nenhum. Pelo contrário, gera um aumento dos juros futuros e uma valorização do dólar. Essa é uma situação, isso pode ser revertido, daqui a pouco se acomoda, mas nós estamos no limiar de uma situação grave como essa, que é da dominância fiscal, porque nesse caso a inflação foge do controle.